E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou ter um convidado super especial aqui no nosso canal, que é o criador do Agro Resenha Podcast. E ele tem esse canal desde 2017, que faz 4 anos. E eu estou muito, muito feliz de poder entrevistá-lo e, e poder mostrar para vocês essa entrevista. Vai ser muito legal, então eu espero que vocês gostem. E se puder clicar em curtir aqui embaixo e se inscrever no nosso canal, é de grande ajuda. Bom, primeiramente eu quero agradecer por você estar participando do nosso podcast. Na verdade, não é um podcast, é só o canal do YouTube que a gente faz entrevistas com pessoas do agro. E o seu podcast é muito interessante, você faz um conteúdo muito bacana, convida pessoas muito legais. E eu admiro muito o seu trabalho e eu fico muito, muito feliz de você estar participando de uma das nossas entrevistas. Ah, imagina, eu que agradeço. Na verdade, eu achei que você tinha me chamado só porque eu era seu primo. Também. Mas legal, Carol. Obrigado por você ter me chamado aí, né, para conversar um pouquinho, falar um pouco sobre a carreira, né? E na verdade a gente tem essa coisa em comum aí, né, que é a nossa família, né, que começou lá com o nosso avô, né, o meu avô, seu bisavô, no caso, com a fazenda lá no interior do estado aqui de Mato Grosso, né? Então a gente tem essa ligação aí com as raízes, né? Muito obrigado por ter me chamado aí. Imagino. Você pode contar um pouquinho da sua história e também da sua carreira? Claro, claro. Na verdade, foi o que eu a gente tem essa veia, né, essa raiz aí no campo, né, que é a origem aí do meu avô, né? Mas eu, na verdade, nunca tive tão próximo além do tempo que a gente passava lá na fazenda, né? E na época de prestar vestibular, na verdade, o início de tudo na verdade, eu passei em publicidade aqui na UFMT. E aí eu acabei não fazendo, e em conversa aqui em casa, eu acabei mudando para São Paulo e fui fazer cursinho lá, né? E aí o tempo que eu passei lá em São Paulo, morando com meu irmão, né? Na verdade, morando sozinho, eu optei daí por fazer agronomia. E acabou que deu certo de eu passar na Exalc, né? Que é da Universidade de São Paulo, uma das universidades de agronomia mais tradicionais aí do Brasil, uma das melhores também, né? Então, acabei dando sorte aí de poder passar lá. E ali foi onde eu me desenvolvi, né? Eu sempre tive, na verdade, por mais que eu tenha feito agronomia, e que muitas vezes as pessoas pensam que agronomia é só agricultura, né? Na verdade, eu foquei toda a minha graduação na zootecnia, né? Lá na Exalc tem um departamento de zootecnia bem forte, inclusive, e eu acabei focando todos os meus esforços na área da zootecnia. Acabou que do meio para o fim do curso, eu já tinha trabalhado em algumas fazendas, trabalhava na fazenda da escola também. Eu optei por fazer um estágio na economia, né? Então foi onde eu comecei a trabalhar com números, né, com a parte de gestão também, a parte mais focada na comercialização, preços, né? Então acabei seguindo um pouco da minha carreira nesse sentido, né? Então depois disso eu tive algumas experiências fora também, fui trabalhar no Pará, numa fazenda, mas no fim eu acabei ficando mesmo na área da economia rural. Aqui em Mato Grosso eu trabalhei no IMEA, né? Por praticamente um pouco mais de 4 anos eu trabalhei no IMEA aqui, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Então fiquei um tempão lá trabalhando nesse setor. E aí desde 2017 que eu tenho o podcast, né? Que você comentou, que é o Agro Resenha, que na verdade eu conheci o podcast em 2013 e gostava muito de escutar, até que em 2017 eu tive a ideia de lançar, né, o meu próprio podcast. E hoje é a minha principal, é a minha atividade, na verdade, né? Então eu comecei a fazer o podcast nas horas vagas, enquanto eu trabalhava, e depois, hoje o podcast é a minha profissão, na verdade, né? Eu faço tanto os meus podcasts, como também eu faço podcasts corporativos, né? Quer dizer, eu faço podcast para as outras empresas do agronegócio. Mais ou menos essa aí a minha carreira. Então, me conta um pouquinho como é que foi essa transição de quando você trabalhava no instituto e agora que você
trabalha com o podcast, assim, Sim. só com É, ele. na verdade, foi o seguinte: em 2017, eu acabei criando o podcast enquanto trabalhava no IMEA, né? No final de 2018 para o início de 2019, eu trabalhei numa empresa de nutrição animal. Eu saí do IMEA e continuei trabalhando nessa empresa e continuei tendo podcast, né? Então, a partir de 2019, 2020, começaram a surgir oportunidades, né? Junto com podcast, com outras empresas e tudo mais. E aí, no ano passado, foi quando, assim, já estava meio insustentável, né? Porque eu trabalhava nessa empresa, que chama Nutripura, que fica em Rondonópolis, né? Eu trabalhava nessa empresa e ainda tocava o podcast concomitantemente. Só que aí, à medida que eu ia fazendo mais projetos, trazia mais trabalho para o podcast, a minha vida começou a ficar meio insustentável. Assim, eu trabalhava muitas horas por dia. E aí, como essa transição, ela é meio complicada, porque, por exemplo, eu tenho 2 filhos, né? Então, não é tão simples assim, você largar o emprego, né? E começar a trabalhar com uma coisa que, né, muitas vezes a gente nem sabe que existe um mercado por trás. Mas, graças a Deus, ao longo desses últimos anos, eu acabei fazendo muitos projetos, e aí eu senti a segurança de poder largar um emprego CLT, né? E investir o tempo, né? Todo o meu conhecimento em cima desse negócio que é hoje para mim um negócio que é o podcast. É porque acabava faltando tempo para a família, para o lazer, né? Exato. É a gente que normalmente eu sempre falo, né? Às vezes a gente tem alguma paixão alguma coisa que a gente gosta de fazer, né? E muitas vezes a gente fica meio entediado no trabalho, né? Só que a gente tem, eu, por exemplo, não tinha como largar sem ter nenhuma fonte de renda, né? Tinha pessoas que dependiam de mim. Então, acabou que eu quando equiparou, né, em termos de faturamento e tudo mais, eu acabei fazendo isso. Só que antes disso, né, eu trabalhava nas horas vagas, né? Trabalhava à noite, trabalhava final de semana e sempre ficava muito pesado para a família, né? Hoje as coisas são um pouco mais tranquilas, né? Mas o trabalho continua o mesmo, né? Você sai de um trabalho, só que aí surge mais. Então, Sim, mas a diferença é que agora eu consigo dedicar um pouco mais para minha família aqui também, né? sim. E é ótimo, né? Ter esse momento. Sim, sem dúvidas. Sobre o podcast, assim, como você disse, você começou em 2017, há 4 anos atrás, e eu queria saber se você sente uma mudança para o primeiro podcast que você fez para os que você faz hoje em dia. O Ah, quanto você melhorou, a sua confiança, a forma do seu conteúdo, de você mostrar o seu conteúdo e de abordar as pessoas, os convidados. sim, não, sem dúvidas, né? Assim, tem uma coisa, né, que muita gente hoje vira para mim e fala assim: pô, Paulo, você tem o dom, né? Você tem o jeito, né, para entrevistar pessoas. Mas a verdade é que não. Quando eu comecei era bem ruim nisso aqui, né? Então, hoje, né, depois eu já devo ter publicado, Carol, algo em torno de 300 episódios. Uau. 300, cara. Então, assim, entre os episódios que eu já fiz para mim e os episódios do Agro Resenha, né, e os episódios de podcast que eu fiz para empresas. Então, na verdade, é um constante aprendizado, né? Assim, a gente vai melhorando um dia após o outro, né? Um episódio após o outro, a gente vai percebendo e vai melhorando. Por exemplo, no início eu tinha muitos vícios de linguagem, sabe? Então, à medida que você se escuta, no caso do podcast, né? Eu ia revisar os episódios, no início, na verdade, eu editava os episódios. Então eu falo assim, nossa, cara, como que eu falo isso muito? Eu falo esse negócio muito. Tipo, né, então, eu falo muito então. Até hoje eu falo muito então, sabe? Então são coisas que você, à medida que vai passando o tempo, você vai melhorando também. Então, acho que essa é o grande lance, né? A gente, muitas vezes, as pessoas, elas não entendem que o trabalho que a gente vai desenvolvendo, ela é sempre no longo prazo, né? Você vai melhorando um pouquinho um dia após o outro, até você ficar bom naquilo. Só que
A hora que você chega num lugar que você acha que você tá bom, com certeza você pode melhorar mais à medida que você treina mais, você trabalha mais, que você vai aperfeiçoando aquilo que você faz. Isso, eu concordo total, porque eu tenho muito um probleminha assim, com a vergonha. E aí eu já li muitos livros sobre isso e também entrei em sites que lançavam, tipo blog que lança artigos sobre isso. E claro que é muito bom ler sobre o assunto, mas que você só vai mudar se você praticar, treinar, tipo, conversar com as pessoas. Exatamente, exatamente. E é justamente esse o ponto, por exemplo. Eu, antes, um dos fatos que fizeram começar pelo podcast, na verdade, o Agro Resenha, ele surgiu na minha cabeça como uma ideia de um canal de YouTube, né? Só que a câmera, ela é muito intimidadora para mim. Até hoje, na verdade. Mas à medida que vai passando o tempo, eu acabei gravando muitos podcasts. No início, para você ter uma noção, Carol, eu gravava os podcasts sem vídeo, sabe? Porque eu tinha um pouco de Sim. vergonha. Eu falava, não, vamos gravar só no áudio aqui, porque a minha internet é ruim, para não cair, sabe? Então eu Sim. acabava fazendo esse tipo de coisa, assim, que hoje eu paro para analisar, falei, pô, não precisava, né? Mas tudo isso é uma construção. Hoje eu tenho um canal do YouTube, faço live no Instagram, né? Mas é tudo uma construção, não é uma coisa que vem da noite para o dia, né? Não existe dom nesse negócio. Acho que tem gente que tem, né, um pouco de dom, mas mesmo a pessoa com dom, mas sem treinamento, sem jogar o jogo, ela vai ser só espectadora. Sim, verdade. Outra pergunta que eu quero fazer é como ser um comunicador em evolução? Porque isso exige muito planejamento, exige ler livros, sempre estar informado, sempre buscar informações, tem que pesquisar qual convidado você quer chamar para determinado assunto. Então, exige muito do seu tempo também, né? Como que é ser Sim, isso? sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, assim, o Agro Resenha, ele é um podcast sobre pessoas, né? E, e eu acho que muito do que eu acredito que tenha sido uma coisa legal do Agro Resenha é justamente o fato de eu não estar ali como um espectador, sabe? Eu não chego lá e simplesmente faço as perguntas só. Não sei se você já chegou a perceber isso. Na verdade, tem muita coisa que a pessoa que eu estou entrevistando ela fala, mas que eu consigo discutir com ela algum aspecto relacionado à vida profissional ou qualquer outra coisa, né? Isso muito em função da minha experiência também, afinal, não tenho 18 anos, né? Já passei dos 30 há algum tempo e trabalhei em empresas, conheci muita gente legal, muita gente interessante que agregou demais na minha vida. Então, no fundo, acaba ficando uma troca de experiências, né? E isso que você falou é muito verdade. Nos últimos 3 ou 4 anos, eu me dediquei muito a começar a ler mais, sabe? Eu acho que o livro, ele é, ele é a coisa mais barata que você pode investir para saber tudo sobre a vida de uma pessoa, né? Então você pega aí alguns livros autobiográficos que eu já li, quer dizer, o cara pegou e colocou toda a mente dele ali e você consegue comprar por R$ 30. Quanto que você teria que ter de grana ou quanto que você teria que ter de influência para ter uma conversa de 1 hora com um cara desse, né? Seria muita grana. E muitas vezes esse cara nem é vivo mais, né? Tem Sim, isso também. Então, toda essa leitura, né, toda essa preparação, isso tudo ajuda quando eu vou, por exemplo, trabalhar um episódio com uma pessoa, né, em determinado tema. Então, toda essa construção, na verdade, elas são muito tempo fazendo isso que nós estamos fazendo aqui agora, e, obviamente, toda uma preparação, né? Quer dizer, pô, eu estudei em escola boa, graças a Deus, meus pais tiveram essa, essa possibilidade, né, de me colocar sempre numa escola boa. Eu passei numa faculdade gratuita, né, uma faculdade muito boa também. Então, isso é o mínimo, né? Então, eu encaro muito essas coisas como uma contribuição também, sabe, para a sociedade, enfim, as questões relacionadas às pessoas que trabalham no agro. Então, tudo isso é uma construção, sabe? Eu acho que é, eu vi você fazendo a pergunta, né, trabalhando. Eu já fui assim também, sabe? Mas a hora que você começa a pegar
aquele contexto, começa a ligar os pontos, aí que fica legal, sabe? Acho que esse é o processo da evolução do comunicador. E já é muito legal, por exemplo, você falar que tem vergonha e estar aqui comigo gravando esse vídeo, né? Gravando essa conversa. Então, isso é um passo muito grande que a gente dá para o desconhecido e que à medida que você faz cada vez mais, o desconhecido fica conhecido e você vai melhorando. Acho que esse é um processo muito legal. Eu também acho, com certeza. Eu estava estudando sobre você e aí eu vi que o seu podcast é o primeiro podcast de agronegócio brasileiro. E eu queria saber como que é estar nessa posição. Na verdade, assim, eu enxerguei uma oportunidade porque, no fundo, igual eu, existiam muitas, imagino que existiam milhares de pessoas que eram do agro, né? Tipo assim, eram agrônomos ou mesmo produtores rurais que escutavam podcast, né? Inclusive, depois que eu lancei, muita gente chegou para mim e falou assim: pô, Paulo, eu sempre tive o sonho de ter um podcast, sempre tive a ideia já e não tirei do papel, sabe? Então, no fundo, eu acabei fazendo uma coisa que eu sabia que uma hora ia acontecer. Alguém ia fazer um podcast de água. Quando eu senti que, que tinha essa possibilidade e que eu queria fazer aquilo, eu só tirei do papel, né? Eu fiz o que muita gente não fez. Basicamente foi isso, né? Mas no início não foi tão simples assim. Quer dizer, a hora que eu lancei o podcast, muita gente falou assim, pô, o que é isso, sabe? O que você está fazendo? O que você está perdendo tempo com esse negócio aí e tudo mais, né? Só que eu tinha uma coisa na cabeça, assim, cara, o podcast, assim, quando eu comecei a escutar, foi uma coisa que foi muito boa para mim, sabe? Eu estava num momento bem difícil da minha vida, assim, carreira, né? Pessoalmente falando também, estava numa fase bastante difícil. E naquela época eu ficava muito sozinho, né? Eu fui, mudei, eu conheci o podcast lá no Pará, quando eu trabalhava numa fazenda lá. Fui para o desconhecido também. E depois, quando eu voltei para o Mato Grosso, eu trabalhei numa empresa de nutrição animal, a mesma que eu trabalhei por último, e eu viajava muito, tipo 3 mil, 4 mil, 5 mil quilômetros por mês, viajando, visitando fazenda. Eu ficava muito sozinho. E nesse período foi quando eu escutei muito podcast, sabe? E aí eu me inteirava das coisas, né? Eu ouvi alguns podcasts mais sobre empreendedorismo, sobre vida e tudo mais, e aquilo ali, de alguma maneira, mexeu comigo, assim, né? Foi bom para mim. E eu falava, porra, cara, se esse negócio aqui foi bom para mim, eu tenho certeza que ele é bom para outras pessoas também, né? Tem muita gente igual eu que tá fazendo a mesma coisa que eu e às vezes precisa só, né, entendeu? Ter acesso, né? E eu me coloquei nessa posição de, na verdade, ser uma pessoa que ia catequizar os outros, sabe? Tipo assim, ia mandar, ó, isso aqui é um podcast, escuta e tal. Muito mais do que. Eu queria muito mais que as pessoas escutassem podcast do que escutassem o meu, entende? Sim. Porque escutar podcast é uma coisa legal, né? Porque você aproveita o momento que estaria perdido, né? Um momento que você está ali sozinho. Então, essa foi a ideia. Aí você perguntou assim: como é que você se sente nessa posição? Na verdade, normal. Eu não tenho problema de sair na rua e alguém pedir autógrafo. Não tem nada disso, entendeu? Na verdade, é muito legal. Na verdade, não tem essa de celebridade. É diferente de um cara que tem um canal do YouTube ou um cara que está na televisão, né? Isso não acontece com um podcaster. Então, para mim é muito tranquilo. Agora, uma coisa que eu não posso deixar é a peteca cair, né? Eu não posso, por exemplo, não publicar um episódio toda semana. Eu não posso desistir, né? Não tem essa, né? Não tem essa prerrogativa. Quer dizer, eu não posso deixar para depois, mais, sabe? Então, e também você tem que estar sempre inovando, você tem que estar sempre fazendo coisa diferente, né? Então, desde quando eu lancei o podcast, eu sempre faço alguma alteração, alguma mudança, alguma melhoria. Então, é sempre se manter ativo, né? E o que acontece com youtubers e artistas e tudo mais, isso dificilmente acontece com podcasters, sabe? Então, esse negócio de subir a fama para a cabeça, isso não passa muito. Não tenho muito esse problema, sabe? Sim.
eu acho que exige muita coragem, porque, digamos assim, que você saiu de um emprego convencional, que é tecnicamente, entre aspas, mais seguro, e arriscou no podcast, e deu super certo. E ainda bem, né? Assim, eu não tenho muito essa visão, que não foi bem eu não arrisquei tanto. Esse é um Ah, ponto tá. interessante, que muitas vezes as pessoas olham e dizem, pô, mas você queimou a ponte e tal. Na verdade, na cabeça dos outros, parece que é muito mais complexo, sabe? Mas na minha cabeça estava muito claro. Porque o meu plano, Carol, foi basicamente assim, cara, o dia que esse negócio estiver muito perto desse negócio, é o momento de largar. Porque, pensa comigo, se você fatura, né, ou ganha a mesma grana em um, quando você ganha a mesma grana em outro, você consegue. Você imagina que, em termos de trabalho, deve ser muito parecido um ao outro, né? Sim. Sabe? Então, quando você está nesse estágio, não cabe 24 horas no dia, sabe? Então, assim, eu obviamente tem a questão financeira, né? Que você precisa ter a segurança para mudar, só que isso tudo foi uma construção, sabe? Não foi uma coisa assim que, não, tô de saco cheio, vou largar meu emprego, vou focar nisso aqui. Não, negativo. Eu, eu me preparei para isso. Eu tenho fundo de reserva, né? Eu sabia que se não desse certo o podcast, eu ia conseguir sobreviver pelo menos um ano com a grana que eu tinha guardada, né? Eu também saí do meu emprego tendo alguns projetos já engatilhados, né, que iam me dar uma segurança financeira, né, mensal. Por exemplo, minha filha está na escola, eu tenho a casa, eu tenho energia elétrica, tenho internet, tem todas as coisas para pagar como qualquer outro cidadão, né? Então eu não podia fazer um movimento arriscado agora, né? Então na cabeça dos outros parece mais complicado, mas na minha tá muito claro que era o momento, sabe, de fazer essa transição. Sim, estava muito bem planejado. Agora que você me esclareceu, né? Ficou bem nítido. Só que assim, isso é uma coisa interessante. Na verdade, eu planejava isso mais para frente. Eu imaginava que essa situação ia demorar um pouco mais para acontecer, sabe? Eu adiantei essa situação, mas o planejamento já estava feito. Sim. É, eu estava olhando no seu perfil, tanto do Instagram quanto do YouTube. E Uhum. aí eu vi que você bateu os 10 mil seguidores no Instagram e também você tem 1.680 inscritos no YouTube. E aí eu queria te perguntar se você está orgulhoso de chegar onde chegou, se você se via, quando criou em 2017 o podcast, se você se via com esse resultado. E não que seguidores e inscritos sejam uma coisa mais importante, né? O importante é que você faça um conteúdo bacana, que você agrega na vida das pessoas que são os seus ouvintes, que você chama muito convidado interessante e que você pode chegar a muito mais pessoas que você poderia chegar, tipo, numa palestra ou simpósio. Então, isso que importa. Sim. Essa é uma pergunta interessante, assim. Na verdade, os números, eles são importantes para os outros, sabe? Dentro da minha estratégia, se você parar para analisar, o que realmente importa não é a quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram, né? Assim, isso é meio que uma consequência de um trabalho. O que realmente importa são quantas pessoas ouvem o meu podcast, Com né? certeza. Então, assim, e cada vez mais eu percebo que as pessoas, elas estão ouvindo mais podcast, né? Agora, números e tal, tudo isso é importante, né? Por exemplo, no meu ramo de atuação, quando as empresas olham isso é uma coisa interessante, mas ele não é o essencial, sabe? E eu vejo, eu meço esse resultado, né? Quando eu faço, pô, o podcast está tendo resultado, é quando alguém como você, por exemplo, vira para mim e fala, pô, Paulo, eu gosto do seu trabalho, eu acho seu trabalho legal, né? Você pode gravar uma entrevista comigo? Cara, por isso que eu topo na hora, entendeu? Já recebi muito e-mail de gente falando assim, cara, seu conteúdo de alguma maneira me ajudou nisso e naquilo, sabe? Eu já zerei minha vida podcastal já há um tempo, né? Há mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, tinha um menino, né? Ele estudava agronomia, acho que ele já até se formou, inclusive na Unemate, lá em Tangará da Serra, né? E ele mandou um e-mail para mim.
assim, eu já tinha visto ele já tinha comentado algumas coisas do podcast e tal, né? E uma vez ele me mandou um e-mail falando assim, cara, eu sou estudante de agronomia, na época que ele estava estudando. Ele falou assim, cara, eu sofri um acidente de carro, de moto, e eu fiquei em coma um tempo. E quando eu voltei, tipo, tava pensando em largar a agronomia e tal. E aí eu encontrei o seu podcast, ficava o dia inteiro no hospital. E eu escutei todo o seu podcast. E o seu podcast fez com que eu voltasse a querer fazer agronomia. Então, quer Caraca, dizer, esse que tipo de massa. coisa, para mim, é muito mais importante do que números, sabe? Quer dizer, o trabalho que eu estou fazendo, de alguma maneira, ajuda as pessoas. Às vezes é num momento difícil, como o dele, né? Mas outras vezes não. Às vezes o cara tá indo visitar um cliente e aí ele escuta um episódio e fala, porra, já aconteceu. Do cara fala assim, cara, eu tava indo para um cliente, escutei um episódio seu, cheguei lá e mudei toda a minha abordagem, sabe? Então, tudo isso são coisas que, na verdade, para mim fazem muito mais sentido e que atestam que o negócio é legal, porque no fim é isso que importa, sabe? Sim. E também, para os que estão recém-formados e precisam ir nas fazendas, conversar com os produtores, às vezes falta assunto, às vezes ele fica pensando, putz, o que eu vou falar? E escutar podcast, eu acredito que ajuda 100% nessa questão de faltar assunto, porque né, vai agregar muito no conhecimento dele. Tipo, ele pode Sim. falar sobre. Né, Sem dúvida. Por exemplo, assim, eu não espero, por exemplo, que todo mundo escute todos os episódios, né? O meu episódio é sobre gente, né? Não é sobre um setor em específico. Então, eu tenho pecuarista que me escuta, eu tenho publicitário que me escuta, eu tenho agricultor que me escuta, agrônomo, zootecnista, veterinário. Você vê que a única coisa, o único elo de ligação entre essas pessoas é o fato de alguma maneira eles estarem envolvidos com o agro, né? Mas não tem um setor em específico. Então, eu não imagino, por exemplo, um cara que trabalha com pecuária de corte que necessariamente ele vai escutar todos os episódios que eu vou fazer. Sei lá, às vezes o cara olha lá e vê que eu lancei um episódio sobre floricultura, às vezes o cara não quer escutar. Às vezes ele escuta e tira um insight de lá não é técnico, né? Por isso que eu foco nas pessoas. Então, eu acho que esse que é é o pulo do gato do negócio. Se você ouvir um podcast e com os ouvidos abertos, que eu brinco, né? Quer dizer, para você olhar ali e querer tirar algum insight, sempre você consegue. sim. Eu queria te fazer uma pergunta que é assim, qual que é o podcast que ele mais exigiu de você? Tipo, que você teve que penar para fazer, assim, teve que estudar muito, que foi o que mais exigiu? E também, qual que foi o que você mais gostou de fazer? Isso é assim, é aquela coisa, né? Igual filho. Você nunca tem um filho preferido. Todos você gostam, né? É óbvio que tem os que são mais marcantes, né? Tem os outros que as pessoas falam que foram melhores e tudo mais, mas eu, sinceramente, eu gosto de todos. O produto final é o que eu mais gosto, sabe? A hora que pego aquele episódio, pensei em como seria, e a hora que eu vejo o resultado final, eu acho que ficou legal, sabe? Teve um episódio em específico que para mim foi assim muito marcante, porque eu entrevistei um senhor que ele era filho de um ex-diretor da Exalc, né, onde eu me formei. E o pai dele, né, ele foi ministro da Agricultura em 1964. Ele era diretor da Exalc e foi chamado para ser ministro da Agricultura, né? E assim, é a história de um cara, um agrônomo, que a maioria dos agrônomos do Brasil não conhece o tanto que esse cara fez pela agricultura do Brasil, sabe? E eu li o livro que o senhor que ele escreveu, né, o filho dele escreveu em homenagem ao pai, né, que é o seu Hugo de Almeida Leme, que é a pessoa, e o filho dele que veio para o podcast, o seu Francisco de Almeida Leme, não estou ruim da memória não. Então o que foi legal desse episódio? Foi saber que na escola onde estudei, esse cara foi super importante para a escola e ele, mais do que isso, ele foi importante para a agricultura do Brasil, para a modernização da agricultura no Brasil, né? Ele abriu, ele trabalhava no departamento de máquinas, né?
Então, ele, na verdade, foi presidente da Valmet do Brasil, uma época, depois que ele já se aposentou, né? Então, quer dizer, foi um cara super importante, criou um monte de leis e que vigoram até hoje e tudo mais, que foram importantes para o desenvolvimento do Brasil, mas que ninguém conhecia a história dele. Então, para mim, esse foi um dos mais marcantes no sentido de mostrar a história de uma pessoa que, para a maioria das pessoas do agro, inclusive, ela é desconhecida, sabe? Sim, mostrar ele para o mundo. Exatamente. No seu podcast, quando você convida os seus antigos colegas da Exalc, cada um tem um apelido. Você É. poderia contar o seu apelido da Exalc? O meu apelido é Prudence. Prudence, das camisinhas Prudence. Sério? Porque meu sobrenome é Moraes e aí me deram o nome primeiro de Prudente, né? Por causa de Prudente de Moraes. Uhum. E aí um cara mais velho virou para mim assim, não, cara, Prudente é muito chato, vou te dar o nome de Prudence. É assim que é dado os nomes da escola lá. Na minha universidade não tem esse negócio de apelido, mas eu achei muito legal. Então, lá acaba tendo, porque assim, por ano deve entrar, só na agronomia entram 200 pessoas, né? Nossa, Por ano. bastante. E ainda tem os outros cursos, né? Que cada um entra 40, né? Então vai entrar aí por ano umas 300 e poucas pessoas. Então, se você chegar lá e perguntar, você conhece o Paulo? Provavelmente ninguém vai conhecer. Agora, se você chegar lá e perguntar, vocês conhecem o Prudence? É muito provável que vão. Se você falar assim, ó, você conhece o Prudence que morou na República Coração de Mãe? Vão achar, sabe? Então, o apelido serve um pouco para isso também, para você diferenciar as pessoas ali, para que cada um seja único, sabe? Sim. E agora, por último, a minha última pergunta. Eu acho essa ideia muito legal que você manda um e-mail para todos que são inscritos no seu canal do YouTube, do AgroResenha, com todo um contexto. Às vezes é com o podcast que você lançou, falando sobre ele, sempre você coloca uma frase, e às vezes, ou para adiar um podcast, o lançamento do podcast. E teve uma frase que me marcou, que eu tirei print, eu escrevi ela num papel e colei na parede do meu quarto. Ah, é? Que ela fala assim: quando você faz coisas interessantes acontecem com você. Eu achei essa ideia super interessante, porque talvez se você fizesse um e-mail padrãozão, tipo, escrito só o básico, falando, tal podcast foi lançado, tire um tempinho para escutar, talvez não tocasse nenhuma pessoa. Mas agora faz com todo esse contexto, eu acho muito melhor e é uma ideia muito legal. E da onde você tirou essa ideia? Você tinha visto em outro lugar e fez parecido ou foi uma autoria sua mesmo? Não, na verdade, o que acontece? Acaba que nesse processo todo que eu tenho de leitura e tudo mais, eu acabo escrevendo artigos e também eu anoto, tiro anotações de alguns livros para mostrar. Eu acho que nesse caso, inclusive, foi um livro que eu li e eu achei essa frase interessante, né? Acho que eu queria compartilhar essa frase com vocês, né? Eu acho que essa é uma maneira, no fim das contas, de não só. Eu tenho uma certa birra que as pessoas do agro, elas acham que elas têm que falar só de agro, sabe? E eu vou um pouco na contramão desse negócio. Eu acho que, cara, eu sou agrônomo, eu acho, gosto muito do setor, sou apaixonado pelo setor, só que as pessoas são feitas de várias coisas, né? Não são feitas só disso. Então você começa a seguir as páginas de pessoas do agro na internet e tudo mais, você percebe que é tudo mais do mesmo, assim, sabe? Pelo menos a minha opinião. São poucos os que têm coisas realmente diferentes, sabe? Então, eu gosto de trazer coisa diferente, basicamente. Eu poderia fazer um podcast sobre pecuária, né, meu, assim, poderia, mas não, eu quero fazer um podcast sobre pessoas, né? Uma das coisas que são mais importantes quando você se torna um profissional, né, é você ter habilidade com gente.
Então, se você escutar, começar a entender um pouco melhor as experiências que aquelas pessoas passaram, né? Se você conseguir aprender alguma coisa nisso, eu acho que é válido para a vida. Então, essas coisas que são diferentes, assim, eu vou um pouco na contramão por causa disso, sabe? Eu gosto de sertanejo, por exemplo, mas eu gosto muito mais de rock and roll, por exemplo. Entende? Então é mais ou menos por aí. Por último, só um extrazinho. É, teve uma masterclass que eu assisti sua, que você fala sobre comunicação no agro. E aí tem uma informação, um dado que você fala, que é bem assim, ó. A intensidade emocional é maior 21% quando a história é contada em áudio do que em relação ao visual. Isso. E isso se encaixa super no podcast. Muito, muito, muito. É muito interessante essa pesquisa. Foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos por uma empresa chamada Neurolab, se eu não estiver enganado. Eles falam que você consegue absorver a intensidade emocional de algo que você consome via áudio, ela é esses 21% maior do que quando só em imagem, né? E aí eu faço relação entre você estar ali rolando o feed Do do Instagram? Instagram, né? E ouvindo um podcast, né? Então, às vezes a mesma mensagem que eu mandei via podcast, você ouviu, e a mesma mensagem que você leu, ouviu uma imagem, ela não vai te impactar tanto. E no podcast tem um pouco disso. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo, acontecia direto. Às vezes eu estava viajando, ouvindo um podcast, e eu escutava uma frase, ou escutava alguma coisa que o cara estava falando em determinado lugar da estrada. Depois de algum tempo, se eu passasse naquele mesmo lugar da estrada, eu lembrava que eu tinha escutado aquele episódio naquele lugar, sabe? Então, isso acontece muito comigo. Eu não sei se com as outras pessoas acontece também, né? Então, eu atribuo isso a esse dado, a essa pesquisa, sabe? Quer dizer, aquele momento rolou uma emoção na minha cabeça, alguma coisa que fez eu parar para pensar, e aí depois eu lembro do local onde eu escutei aquilo, sabe? E por que eles fizeram essa pesquisa? Porque eles queriam entender o quanto que alguma mensagem passada no podcast ela pode ser fixada na cabeça. Isso é muito importante, por exemplo, para quem quiser fazer alguma ação de marketing em podcast, sabe? Então, se você quiser fazer alguma ação de marketing, alguma empresa quiser fazer alguma ação de marketing no podcast, é... essa informação é legal, porque vai, de alguma maneira, estimular com que as empresas façam alguma ação lá, sabe? Mas isso é uma coisa bem interessante. E tem outra coisa também que eu vejo que o áudio, ele tem o áudio, somente o áudio, ele tem um potencial de fazer com que você crie imagens, né? A imaginação. Então, Sim. por exemplo, se você estiver vendo uma palestra minha aqui, eu com alguns slides, falando assim, ó, essas daqui eram as esfinges que estão perto das pirâmides do Egito. Se eu te mostrar, você está vendo, né? Agora, se você escutar só isso, você vai imaginar as esfinges e as pirâmides, né? Então, esse é um ponto bem interessante também, porque o áudio sozinho, ele faz com que você tenha que imaginar, criar imagens em relação àquilo que você está falando. Então, isso é um negócio muito poderoso, que eu acho que é uma maneira que você tem de fixar mais o conteúdo, né? E a maneira, por exemplo, que eu faço o podcast, ela é muito disso. Eu faço um podcast de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, informal, né? De alguma maneira mais até engraçada, eu tento trazer um bom humor no negócio, mas é de uma maneira que a pessoa possa escutar aquilo e fixar aquilo, né? Aquela mensagem ou aquele conhecimento na cabeça dela. Então, bom, eu sou suspeito para falar de podcast, né? Eu gosto. Não, e eu acho isso muito importante, que nem você falou. Você fala de um jeito que, por exemplo, as pessoas leigas, os agricultores do interior aqui de Querência, interior do Mato Grosso, eles vão escutar o seu podcast e eles não vão ter dificuldade de entender. Talvez se a pessoa falasse de maneira mais formal, talvez isso atrapalhasse um pouco. Ela ia ficar meio que não entendendo sobre o assunto. Então, eu Exatamente. acho que Esse é o objetivo. Na verdade,
Muitas vezes, Carol, no podcast tem alguns conceitos que são complexos, sabe? Dentro de um Sim, episódio de podcast, às vezes a pessoa ela fala de alguns conceitos que são complexos. E eu não sei se você já percebeu isso também, mas toda vez que tem um conceito mais complexo que a pessoa traz, eu tento fazer alguma correlação, sim, sabe? Eu tento traduzir aquilo que aquela pessoa falou. E essa é uma função que a gente que está no podcast tem que fazer mesmo, né? Quer dizer, quando você faz isso, a outra pessoa que está do outro lado, se ela for um estudante de agronomia, for um produtor, for um cara de outra área, um publicitário, um advogado, a hora que você faz isso, você quebra essa barreira do conhecimento, aquilo ali o cara consegue fixar, sabe? Então, essa é uma das coisas também que indiretamente eu acabo fazendo nos episódios, sabe? sim. Eu assisti uma masterclass sua e da Luciana Okazaki. E Isso. vocês estavam falando sobre foco e produtividade. E vocês falaram alguns termos em inglês que eu nunca tinha ouvido falar. E ainda bem que vocês usam exemplos, porque daí eu consigo associar, eu consigo saber do que vocês estão falando. Então, eu acho que é por isso que é importante você usar uma fala mais que todo mundo possa entender, né? Exatamente. É você traduzir aquilo que de alguma maneira é mais complexo, né? Para que qualquer pessoa consiga entender. Né? Eu tinha um professor que ele falava assim: se você quiser, você vai conseguir compreender aquele conteúdo o dia que você conseguir explicar ele para uma criança, sabe? O dia que Verdade. você conseguir explicar qualquer tipo de conteúdo para uma criança e ela entender, quer dizer que você sabe, de fato, aquele Sim, negócio e de alguma maneira ela vai ter compreendido também, sabe? sim. Então, Paulinho, era isso que eu tinha, as perguntas que eu tinha para hoje. Eu queria muito te agradecer por participar do nosso projeto. É muito importante para mim. É muito legal. Eu admiro muito o seu trabalho, o seu podcast, o seu conteúdo. Você cria muito conteúdo bacana que não é aquele conteúdo que você começa a escutar e você começa a pensar na morte da bezerra. Não, você escuta e você presta atenção, porque chama a sua atenção. Você fica preso ali no conteúdo. E eu acho isso muito bacana. Legal, legal. É, legal, cara. Bom saber disso, assim. Na verdade, eu agradeço você por você ter me chamado, né? É, você falou meu apelido aí, né, da família, o Paulinho, sou eu. Mas é isso, cara. Acho que o grande objetivo, assim, é justamente esse, né? Quer dizer, traduzir o que as pessoas estão falando com uma linguagem mais simples. E eu vejo que o podcast tem esse potencial, né? E se você pôr. Puta, a gente podia analisar, né? Um monte de coisa, mas essa questão de tentar aprender, né? Atenção. A gente sabe hoje que as coisas têm que ser meio fast food, né? Você tem que fazer um negócio tão rápido que vai prender a atenção daquela pessoa. E o podcast vai totalmente na contramão desse negócio, né? A pessoa olha lá e fala assim: caralho, velho, tem 40 minutos esse negócio. As pessoas, eu não tenho tempo para fazer isso, né? E o podcast você consegue encaixar no seu tempo, né? Não é uma coisa que você tem que parar e prestar atenção 100%. Você consegue fazer enquanto faz outras, escutar enquanto faz outras coisas, né? Sim, E tentar prender a atenção do ouvinte é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Porque o cara tá a um clique de sair fora, né? verdade. Então, essa é uma coisa bem interessante do podcast. Então, muito obrigado aí, viu, por você ter chamado aí para bater esse papo. Gostei. Parabéns, você é boa nisso aí. Ah, obrigada. Fico muito feliz.